E aí pessoal, beleza? Esse é o primeiro vídeo do blog Diário de um Trader. Vou tentar trazer as análises em vídeo para ver se fica mais fácil. Além dos posts do diários também eu vou colocar alguns, tentar manter um vídeo das análises. Bem, então vamos lá. O gráfico que vocês estão vendo aí na tela, nós temos aqui o gráfico do Ibovespa, gráfico diário. A gente pode ver, como já vinha falando no blog, que o nosso índice, o nosso Ibovespa tem vindo numa tendência de alta, após um período de correção, estamos na tendência de alta. E nas últimas semanas nós tivemos aqui, começando a alta, o rally do impeachment, que eles chamaram, ficou acertado o nome do rally do impeachment. Fizemos movimentação de alta, uma congestão, depois nós tivemos uma correção, onde nós retornamos aqui até a linha de retorno do canal de alta. E nessa data, que foi dia 7/4, perdão, nós iniciamos a nova movimentação de alta. Bem, com isso nós tivemos um rompimento do topo, desse topo aqui do Ibovespa, na faixa de 52.200 pontos. Montamos na semana passada, que foi extremamente importante, um topo no nosso gráfico diário do Ibovespa, até este dia aqui, que foi o pregão do dia 22, de sexta-feira, a gente ainda não tinha montado o topo. E nesse dia foi importante porque nós tivemos a mínima baixa, e hoje, na segunda-feira, na verdade, ontem, foi mais importante ainda, que nós conseguimos, com essa correção, chegar bem próximo ao nosso suporte, que é aqui na região dos 51.250, 51.250 pontos. Não chegou a atingir esse alvo que seria o ideal para a correção. O ideal seria a gente ter atingido essa correção para depois fazer uma movimentação de alta. Bem, hoje nós tivemos um dia de forte alta, uma alta muito importante, que a gente gerou aqui um engolfo de alta, engolfando esse candle de segunda-feira. Com isso, uma alta de 2,35%, engolfando, rompendo, retornando a movimentação altista. Algumas pessoas estavam falando que é por causa da possível indicação do Meirelles para o possível governo do Temer, caso realmente o impeachment aconteça. Mas enfim, o que importa é que a gente teve uma movimentação de alta hoje muito forte, muito importante, e essa movimentação a gente pode ver melhor no gráfico do mini índice, que é o índice que a gente opera. Então vamos lá. No mini índice hoje, esse é o gráfico de intraday, gráfico de 15 minutos. A gente vê a movimentação no intraday do mercado hoje. O que aconteceu? Nós tivemos um gap de alta. Aqui nós temos a linha d'água, do fechamento do dia anterior, essa linha verde. Então nós tivemos um rompimento em gap, uma abertura em gap de alta, Depois fizemos um primeiro movimento. Esse primeiro movimento do mini índice teve um recuo. Nós recuamos aqui até a linha d'água, que é extremamente importante, que é o fechamento de ontem. Nesse fechamento de ontem, nessa região, que é a região dos 52.700, 52.660, que foi o fechamento de ontem, o mini índice segurou, sentiu essa região como suporte, e daí em diante ele foi embora. Fez uma movimentação altista, chegou na primeira resistência, que era aquele fundo dos dias anteriores, fez uma possível
uma possível incerteza, né? Um gráfico, na verdade, de reversão, um candle de reversão. Nesse candle de reversão não foi, ele foi acionado, mas em seguida segurou, não teve, separa que ele teve um volume até bom, né? Mas em seguida ele fez uma movimentação altíssima e rompeu, e aí foi embora até fechar na máxima do dia de hoje. Bem, com isso, o que a gente pode inferir? Voltando aqui para o gráfico de Ibovespa. Ideal era que essa correção tivesse descido, realmente testado essa região de suporte importante, que seria a LTA do canal de alta, né? A linha de retorno do canal de alta, com esse suporte aqui dado pelo topo anterior rompido, que estava numa confluência aqui, a média de 21 subindo. Bem, então a gente seria ideal. Não aconteceu, mas o mercado indicou força. Ao meu ver, se amanhã a gente tiver o rompimento dessa máxima de hoje no gráfico, é uma nova sinalização altista e o mercado pode ir embora. Embora mesmo, pode romper, e o ponto provável dele é lá na região dos 58 mil pontos. Mas, para isso tem que romper e romper direito, romper com força para ter essa indicação. Até lá a gente tem que aguardar. Vamos ver como é que vai ser o pregão de amanhã. Mas esse rompimento, se romper essa linha vermelha, a linha no gráfico semanal do Ibovespa, vou colocar aqui para vocês, a LTB do gráfico semanal, que nós estamos vindo respeitando. A gente chegou até a tentar romper. Reparem também que, olha, no gráfico semanal a gente está em cima da média de 200, segurando, tentando romper, voltando ao gráfico diário. Se romper essa máxima de amanhã, provavelmente, se a gente conseguir romper esse topo também, aí é o sinal para o mercado ir embora mesmo, deslanchar. E eu não sei se isso vai acontecer por agora, o mais provável talvez é que o mercado congestione, continue congestionando aqui um pouco, teste essa máxima de novo, volte aqui a linha de retorno para depois romper, ainda mais com o cenário político do jeito que nós estamos, com essa confusão ainda do impeachment, talvez segure um pouquinho ainda, mas isso é o que eu imagino. A gente tem que operar o que a gente vê, não o que a gente imagina. Bem, o dólar, vamos falar do dólar. O dólar vem num movimento bem maluco, bem errático aos últimos tempos, chegou a romper, chegou nessa máxima, foi em setembro do ano passado, foi lá por volta dos 4.250 pontos, depois ele veio congestionando, sentiu essa região de resistência, recuou, próximo à média aqui de 200, ele ficou um período, se não me engano, vamos olhar aqui, no mês 11, no dia 11 do mês de março, até 10 de março, até em abril, dia 8 de abril, mais ou menos, foi quando nós tivemos um rompimento, dia 12 de abril, que foi o rompimento desse retângulo. Então, a gente está na movimentação, fizemos essa movimentação lateral, depois de ter uma movimentação baixíssima, uma congestão lateral em retângulo. Essa congestão foi rompida, um rompimento muito importante. Depois do movimento com a intervenção do Banco Central, esses dias todos eu estava mencionando lá no blog Diário de um Trader, que o Banco Central estava fazendo muita intervenção, estava ficando difícil operar, porque a gente entrava na venda, o gráfico dava sinalização de venda, a gente entrava, o Banco Central fazia o swap reverso e pegava todo mundo na contramão. Mas, tirando o Banco Central, o dólar continua na congestão, bagunçado ainda, principalmente por causa dessa intervenção do Banco Central, mas está tentando ir para baixo. Para mim, no meu ver, quando o Banco Central, entre aspas, cansar de ficar tentando, de lutar para segurar o dólar, eu acho, imagina, até segurando por causa desse processo político ainda,
né? Mas a minha ideia, a minha expectativa é que o dólar realmente vá para baixo, que ele caia. Vamos dar uma olhada aqui junto no gráfico semanal. Acabou de atualizar. A gente vê, olha, por exemplo, o dólar fez um topo duplo no gráfico semanal. Essa conjeção está rompendo a zona de retorno, de suporte importante mesmo para o dólar, caso ele venha perder essa zona onde ele está, nessa região que a gente está, fica aqui, ó, na faixa dos 3,30, 3,28, 3,280, né? 3.280 pontos. É uma faixa provável do dólar aí, ao meu ver. Vamos diminuir aqui a cotação, dá uma olhada que eu tenho uma outra linha aqui embaixo, que é uma linha mais, digamos, mais um prazo maior, uma LTA, um prazo bem maior, que caso a gente perca essa região, o mais provável é que ela tente vir buscar essa LTA, né? Se a gente fizer uma projeção aqui, ó, tá lá na zona dos 2,80, né? 2.800 pontos. Mas isso é para um prazo maior, bem mais para frente. Não sei se a gente vai chegar lá, mas num médio prazo, no gráfico diário, analisando pelo gráfico diário, a gente pode ver que o dólar está realmente bagunçado ainda, indeciso. Eu acho que assim, para operar o dólar sinceramente, operar no intraday. É fazer day trade, olhe lá, e mesmo assim com operação muito curta, stop bem curto, porque com essas intervenções do Banco Central, até a gente ter uma pausa disso, a gente pode ver inclusive, ó, olha o volume, presta atenção no volume, como o volume veio caindo nesses últimos dias, quando o Banco Central começou a fazer a intervenção, né, o dólar segurando, aqui já tinha intervenção nesse candle branco, primeiro candle branco já teve, o Banco Central segurando. No outro dia, que foi o dia que foi a maior intervenção do Banco Central, se não me engano, da história, que foi o dia 18 de abril, né? E nós abrimos um gap que na verdade era um monster gap. Você viu, o mercado abriu em alta, teve nesse dia aqui do dia 15, o mercado teve essa alta, que eu não me lembro qual o valor em termos percentuais, mas fechando em alta. Depois abrimos num gap fortíssimo de baixa. Nesse dia o Banco Central abriu arrebentando de comprar contratos, os mini contratos do dólar, provocando essa alta muito forte no dólar, pegando muita gente na contramão, né, ativando stop de muita gente. Mas no dia seguinte o Banco Central não fez nada, parou, e o que aconteceu? O dólar caiu de novo. Então o que está acontecendo? O que a gente pode tirar disso? O mercado, o dólar vai cair, o dólar quer cair, está indicando para a gente que ele vai cair. Eu acredito que se o Banco Central não tivesse feito essa intervenção, a gente já estaria lá embaixo, por volta dos 3,20 do dólar. Mas com essas intervenções está ficando complicado, a gente até para ler o gráfico, para interpretar. Então o ideal realmente é fazer uma operação de day trade, não tentar num prazo maior não. O que vai deixar o dólar bem mais direcional, bem mais concreto, bem mais firme da gente analisar, é se realmente romper esse fundo, que é aqui na região dos 3.470, né? Se a gente tiver o rompimento desse fundo, com de preferência com muito volume, bastante volume, aí realmente a sinalização de baixo, o dólar deve seguir até os R$3. No intraday, vamos olhar o gráfico do mini dólar, né, que no contrato atual é o WDOK16, que vence inclusive sexta-feira, agora dia 29, é o último dia de vida desse contrato. Segunda-feira já vai ter contrato novo, na verdade sexta, meio-dia ele já deixa de existir. Bem, como é que foi o dia de hoje? Tivemos ontem um fechamento aqui em cima, né, nessa linha verde, que é a linha d'água, que a gente chama de linha d'água, o fechamento do dia anterior, em 3.570, se não me engano, 3.570. Então a gente teve uma abertura em gap de baixa, gap
quase que um Monster Gap, porque a gente pulou praticamente a movimentação do dia anterior. Quase um Monster Gap, não chegou a ser um Monster Gap, né? Praticamente. Mas com isso a gente teve uma movimentação, gerou um primeiro movimento aqui, não chegou a consolidar, fez uma movimentação bem errática durante um tempo, indecisa, segurando nessa faixa dos 3.530, que é um suporte dado por esse fundo e os outros fundos lá para trás que não estão aparecendo no gráfico. Com isso, depois nesse candle aqui de meio-dia, 15 para 1 mais ou menos, teve o teste dessa mínima de novo. Nesse ponto eu entrei vendendo e meu alvo aqui era um alvo curto de 7 pontos. O dólar em seguida ele fez uma tentativa novamente de recuperação, sentiu a resistência aqui da média de 21 períodos e depois recuou e caiu e foi em busca da mínima, onde eu executei aqui, a minha ordem foi executada em 3.523 pontos. Nesse ponto eu saí, fiz uma RP, né, a realização parcial. Eu saí com 80% do que eu estava vendido, mantive 2 contratinhos na posição. Esse restante foi estopado no finalzinho do dia aqui, eu fechei a posição, mas saí no lucro, um lucro bom hoje para o dia de hoje. Mas o que a gente pode ver é que realmente o dólar tentou cair, hoje parece que não teve intervenção do Banco Central, mas o que eu estou vendo é que está todo mundo meio com medo de entrar, né, de fazer uma posição maior, meio inseguro, exatamente por causa dessas intervenções do Banco Central. Bem, para o dólar, a minha expectativa para amanhã é de manutenção dessa queda. Eu imagino que a gente deve vir testar de novo essa região de suporte, não sei se, lógico, amanhã provavelmente ainda não, mas se a gente tiver uma movimentação altíssima no Bovespa amanhã, provavelmente a gente deve ter uma queda no dólar. Não sei se a gente chega aqui embaixo, que é uma distância relativamente grande, mas a expectativa é de manutenção dessa congestão, vindo testar novamente esse fundo, isso num prazo mais curto. Eu não vi, o dólar está muito bagunçado, não dá para fazer previsão direito. Como eu disse no início, o ideal é focar no intraday, fazer operação day trade, operação curta. Mostrei para vocês aí a operação que eu fiz hoje, 7 pontos, é coisa muito pequena. O dólar chega a variar 30, 40, 50 pontos ou mais durante o dia, né? Ao longo do pregão. A gente pode até ver aqui, ó, o mini dólar. Se a gente pegar aqui a abertura até a mínima, a variação hoje foi de 30 pontos, a variação até pequena perante a volatilidade que a gente estava tendo nos últimos pregões. Bem, então é isso. A previsão do dólar realmente é manter essa movimentação errática. O índice, né, a nossa bolsa, ela está com a expectativa altista. Pode realmente, se romper essa máxima amanhã, pode dar uma movimentação até forte. Mas lembrando que a gente tem uma resistência, vou até colocar a linha que eu não tinha colocado. A gente tem uma resistência aqui, né, na faixa dos 53.800 pontos para a bolsa, para o Ibovespa, é isso, lembrando que isso é Ibovespa, né? Então a gente deve chegar a essa faixa, se romper a gente deve testar essa faixa, mas é uma movimentação ainda pequena, é difícil de prever, ainda mais principalmente para o cenário político. Ao meu ver, eu acho que realmente nós vamos manter essa congestão. A gente pode ver aqui, se a gente traçar aqui, ó, no IFR, pegando esse topo aqui, junto com o outro topo, a gente traçar uma LTB aqui, ó, né, a gente vê que está dando uma divergência, porque no gráfico a gente está subindo, a gente está tendo no gráfico de preço, a gente tem altas máximas maiores, né, topos acima de topos, e no IFR a gente já está tendo topos abaixo de topos. Se bem que se a gente ligar esses topos, ó, que eu estou vendo aqui agora, estou fazendo junto com vocês, a gente teve uma Advanced Break Up aqui, que é uma divergência, né, indicando que poderia ter uma alta, que a gente teve essa alta do preço realmente,
e no IFR a gente já está acima dessa LTV. Então, o IFR aqui realmente não está falando nada. Eu estava tentando analisar junto com vocês, mas não fala nada. Então, o principal realmente é os preços, são os preços, né? A gente avaliar se realmente amanhã a gente tiver um dia altíssimo, romper essa máxima de hoje, compra. Tentar compra, lembrando que eu estou fazendo uma análise e toda análise que eu estou fazendo é uma análise minha, pessoal, uma opinião minha. Então, cada um faz a sua análise, toma a sua iniciativa, se vai comprar o ativo que for comprado por conta própria. Eu não estou aqui indicando para ninguém comprar, ninguém vender, fazer nada. É apenas uma análise minha, uma opinião minha, da movimentação que nós vamos ter no mercado. Bem, é isso. A previsão realmente a expectativa é de alta para amanhã, para o Bovespa, de baixa para o dólar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver algum comentário, escreva aí no blog, deixa a mensagem para mim. Alguém quiser que eu fale de algum ativo específico, de alguma ação específica, é só falar que eu tento fazer análise no próximo vídeo. Beleza? Um abraço para vocês, até amanhã.